Eu quero que você abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 7. Você pode sentar. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. A partir do versículo 1. A palavra de Deus diz assim, né? Não julguem e não serão julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. A medida com que medirem será usada como medida para vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, mas não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Aí Jesus, daquele jeito, hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atire as suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Peçam e será dado a vocês. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta será aberta a vocês. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual homem do meio de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o seu Pai, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam às pessoas o que querem que elas façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela, mas estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Vamos ler só até aí. Feche seus olhos, irmão, vamos orar. Meu Deus, Pai, essa é a Tua palavra. Deus grande, Deus forte, Deus poderoso, hoje nós Te adoramos nesse lugar. E nós sabemos, Senhor, que somente o Teu Espírito Santo tem o poder do convencimento ao coração do homem. Então, a nossa oração nessa manhã é para que o Teu Espírito haja de uma forma personalizada, Senhor, dentro do coração de cada um de nós, trazendo entendimento e convencimento de quem Tu és, Senhor, para que nós cada vez mais possamos nos parecer contigo, meu Deus, em nome de Jesus. Tira toda a incredulidade do meio de nós, que não haja, Senhor, nenhuma dúvida, mas tão somente o discernimento por meio do Teu Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, amém. Irmãos, hoje eu quero falar com você, e o tema dessa mensagem é o caráter de Jesus na vida do cristão, tá? E essa palavra, ela é uma palavra bem direta, de Jesus, que nunca deu voltas, para demonstrar que Ele realmente é Deus e daquilo que Ele queria passar, para a humanidade. E quando a gente se depara com esse texto, eu queria tratar algumas questões, dentro dele, para que traga luz realmente ao nosso caminhar, ao nosso dia a dia. Primeiro aspecto é o julgamento na vida do crente. A Bíblia, ela ensina, ela diz assim: não julgueis para não ser julgados. Só que o que é que nós temos que entender? A Bíblia é a palavra de Deus, amém? E ela tem o que nós chamamos de uma revelação progressiva, O que seria isso? Quanto mais você lê, da feita com que você vai adentrando na palavra de Deus, Deus vai se manifestando e você vai mais tendo entendimento do que a palavra de Deus diz a respeito de você, a respeito de criação, a respeito de toda a sua vida, amém? E quando a gente fala sobre uma revelação progressiva, você tem que entender que chega um ponto na infinita perfeição de Deus que Ele entendeu como necessário vir ao mundo como homem. E nós percebemos isso por meio da palavra e do convencimento do Espírito Santo, e nós conseguimos ver exatamente isso na vinda de Jesus. Então Jesus, quando se apresenta para a humanidade, Ele não vem somente trazer ensino. Você tem que levar isso para casa, sabe? Ele não vem somente ensinar, porque ensinar nós tínhamos uma série de ensinamentos que já vem desde o Antigo Testamento.
ele vem também se apresentar como um modelo para cada um de nós. É por isso que no livro de Atos, as pessoas olham pela primeira vez, nós como igreja, né? Nós como homens e mulheres de Deus, nós somos chamados de cristãos. Eu já falei isso aqui N vezes, que significa o quê? Pronto. Você entende? Ou seja, é quando alguém olha para você e fala assim, olha, lá vai o modelinho de Jesus. Entendeu? Então essa é o que você tem que ter na cabeça. Só que Colossenses 2,17, a Bíblia nos ensina que o que se fez em Cristo, quando a gente olha para o Antigo Testamento, quando a gente olha para as tradições, quando a gente olha para as celebrações, para as festas, a Bíblia diz que aquilo era somente sombra daquilo que haveria de vir. Então, aqui fica muito claro eu demonstrar para vocês o que é uma sombra, ou seja, há algo principal que reflete algo sobre outra coisa. Então, o Antigo Testamento é somente a sombra de Cristo, aquilo que veio se fazer na perfeição da vida de Jesus. Você consegue entender isso? Então, quando a gente fala sobre esse andar progressivo, sobre Jesus sendo modelo, nós encontramos um baita problema aí. Sabe qual foi o problema? Porque quando a gente olha para o Antigo Testamento, e a Bíblia aponta a todo momento sobre isso, havia uma preocupação enorme das pessoas com o aspecto daquilo que eles deveriam parecer ser. Vocês entenderam? Parecer ser? Ou seja, tinham que demonstrar ser algo. Você entende? Ou seja, o aspecto externo ele era absurdamente importante. Aí Deus vem, o verbo se faz carne, o verbo habitou entre nós, estava com Deus e era Deus. João capítulo 1. Assim diz a palavra. Amém? Não, vocês não entenderam, eu vou falar. Aí Jesus vem, o verbo se fez carne, ele andou com Deus, estava com Deus e era Deus. Amém? Oh, glória a Deus. É assim que é bom, meu irmão. Olha aí, até amém. Você está vendo? Atendimento até para criancinha, tá vendo? Então o que é que a gente consegue perceber nisso que eu estou dizendo para você? Quando Jesus veio, ele foi um problema para aquela sociedade daquele tempo. Por que ele foi um problema? Porque ele veio inaugurar um outro, vou dizer assim, um outro modelo. Um modelo em que as pessoas não estavam acostumadas. E nesse modelo, ele vai refletir exatamente o que essa palavra diz. Ele veio estabelecer um caráter para o homem e para a mulher de Deus. E quando ele estabelece esse modelo, ele foi um problema. Por quê? Porque muitas pessoas estavam acostumadas a dizer o que deveriam fazer, mas não faziam. E Jesus vem cumprir exatamente aquilo que eles não faziam. Então ele estabelece um novo modelo. E a partir de então, o que acontece, como diz lá em Romanos 5, nós começamos a experimentar do caráter de Deus. Ou seja, o Espírito Santo passou a habitar dentro de nós. E nós começamos cada vez mais a buscá-lo. E por conta disso somos constrangidos, somos edificados, tomamos conhecimento e somos convencidos. E a partir daí nós começamos a experimentar do caráter de Deus. Você está acompanhando até aí? Caso despressurização, máscaras caíram sobre você. Então, puxa, coloca em você e depois ajuda o outro lado. É só para você não se perder. Então, quando nós falamos sobre essa questão do caráter do homem, a Bíblia traz para a gente sobre a questão do julgamento. Ele fala assim, olha, não julgueis para que não sejam julgados. Só que sabe o que a gente sempre tem na cabeça? A gente sempre tem na cabeça assim, olha, da mesma forma com que eu cobrar meu irmão, Deus vai cobrar de mim. Sim ou não? Sim ou não? Mas será que é só isso que essa palavra quer dizer? Será que é só isso que ela quer dizer? Não. O que é que ela quer dizer? Ela quer dizer o seguinte, olha, você vai ter um tipo de decisão. Você vai ter um tipo de comportamento. Você vai ter um tipo de atitude. E aquilo que você falar, aquilo que você disser, a forma como você caminhar, aquelas decisões que você tomar, sabe o que é que vai acontecer? Você vai ser cobrado em relação a isso. Mas não somente por Deus, irmãos. Quando você ensina alguém, você já falou para o filho assim, olha, deixa eu te falar, não faça isso porque isso é errado. Sim? Você já falou isso? Só que quando você fala que algo é errado e você ensina para uma criança, eu estou falando que alguém que não tem maturidade, tá? Estou falando de uma criança. Você fala para ela algo que deve ser feito e você não faz. Sinceramente, o que é que muitas vezes uma pessoa escuta quando ela fala isso com uma criança? Que tem o coração livre, que não tem, eu vou dizer assim, aquele termômetrozinho, né, do bom senso. O que é que ela faz? Ela olha para você e faz o quê? Mas por que o senhor pode fazer? Mas por que a senhora pode fazer? Sim ou não? Sim ou não? Então, irmãos, você tem que entender que as sentenças que você coloca sobre a vida das pessoas, ela tem que ser norma para a sua vida. Porque senão a gente vai conseguir ver que Jesus vai chamar justamente de hipócrita. Então não julgueis para não ser julgados
não significa dizer somente naquilo que você acusa do que o outro fez, mas sim em todas as decisões da vida de um crente. Você ensina alguém? Você ensina alguém? Você não ensina ninguém. Você ensina alguém? Tá. Quando você ensina, você utiliza algum critério? Sim ou não? Sim. O critério que você joga na balança, qual é esse critério? É o critério do certo e do errado. E você ensina o que é? Pronto. Quando você estabelece isso, você está fazendo o julgamento daquilo que é certo. Entendeu? Você vai ser cobrado sobre esse ensino. Você entende isso? Ou seja, não significa dizer somente de uma acusação do que o outro está fazendo de errado, mas sim sobre tudo aquilo que você prega ao longo da sua vida. Aí quando você entra nesse caminho, você entende, você é um pequeno Cristo. Você está fazendo igual Jesus. Porque Jesus olhava para ele e chamava assim, hipócritas. Mas será que Jesus fazia aquilo que ele dizia? Sim ou não? Presta atenção para cá, presta atenção para cá. Ó. Será que Jesus fazia aquilo que ele dizia? Então o nosso modelo é exatamente esse. Aquilo que Jesus ensinou, aquilo que Jesus falou, aquilo que Jesus falou que disse que ia fazer, tudo ele fez. Sabe por quê? Porque ele nunca foi hipócrita. Então ele estabeleceu um modelo para todos nós cristãos. Então não julgueis para que você não seja julgado, não diz respeito somente a você apontar os erros do outro, mas sim a todas aquelas decisões que você toma ao longo da vida cristã. Isso vai fazer com que cada vez mais você tenha o que a Bíblia chama de um caráter aprovado. Entendeu? Cada vez mais que você esteja no lugar onde você cumpre a vontade do Pai. Cada vez mais onde você está no lugar onde você abandona aquilo que é errado e vive uma vida de santidade. Aí é o lugar onde você entende que as suas decisões, onde as suas sentenças passam a ser norma para a sua vida. Aí você começa a crescer e você ganha maturidade. Então esse é o caráter. Esse é o julgamento na vida do crente. Uma outra questão é a questão do cisco e da trave, né? É importante porque, irmãos, homens, fala com os homens, as mulheres nem tanto. Quando eu falo para você trave, o que é que vem na sua cabeça? Sinceramente, vamos, português claro, não é? É ou não é? Não é? A trave do gol, né? Mas não é isso que a Bíblia quer dizer. A trave significa como se fosse assim, na versão Renzo Nobre, meu irmão, tira o cisco do teu olho. Tu quer tirar? Tu tem que tirar o esteio do teu olho. Entendeu? Tu tem que tirar a perna manca do teu olho. Entendeu? A versão Renzo Nobre diz assim. Entendeu? Ou seja, um pedaço absurdamente maior do que um cisco. Mas uma dúvida. Será que você consegue ver de uma forma perfeita com o cisco no olho? Quando o cisco cai, você fecha. Às vezes cai no, você fecha os dois e lacrimeja. Esfrega daqui, esfrega dali. Então, a analogia que Jesus utilizou, né, nessa parábola é exatamente isso. Na vida do crente, esse cisco, esses deslizes, esse pecado, ele tem que incomodar como um cisco no olho. Entendeu? Ele tem que fazer você lacrimejar mesmo. Chora. Entendeu? Busca. A gente vai já entender o bater, o buscar, o encontrar. Mas é isso que ele quer falar sobre essa analogia. Só que tem diferença entre o cisco e uma trave? Está inspirado. Tem diferença entre o cisco e uma trave? Sim ou não? Pronto. Então eu queria que... Tu consegue abrir aí, Alan, João capítulo 3? João capítulo 3, por favor. Só para a gente ver, só para que você entenda, na palavra de Deus, essa diferença entre o cisco e a trave. Porque às vezes as pessoas pensam assim, não, é uma pessoa com pecado falando de uma outra pessoa com... Não quer dizer somente isso. Então ele diz assim, tira o cisco do teu olho também. Mas ele quer estabelecer alguns critérios para você entender que existem pecados mais graves. Entendeu? Ou seja, existem reflexos pecaminosos que são mais graves do que outros. É quando você olha algo que, não que seja irrelevante, porque a gente está falando de pecado, todos afastam de Deus. Mas que as consequências daquilo talvez que você esteja carregando, olhando para o outro, apontando o que o outro está fazendo, entendeu? Aquilo que você está carregando vai ter uma consequência, uma tragédia muito maior do que aquilo que teu irmão está passando. Então coloca aí, Alan, João capítulo 3. Deixa eu colocar junto aqui. João capítulo 8, desculpa, Alan. João capítulo 8, verso 3. Tá? João capítulo 8, versículo 3. Esse texto eu vejo como um texto
extraordinário para demonstrar o que nós estamos falando. João capítulo 8, verso 3. Já? Olha, os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé no meio de todos. Ou seja, ela foi surpreendida em adultério, trouxeram de onde ela estava e colocaram ela em pé no meio de todo mundo. Já estava passando ali um baita constrangimento, né? E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida no ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena a apedrejar tais mulheres. E você, o que tem a dizer? Eles estavam usando essa pergunta para testá-lo, a fim de terem fundamento para acusá-lo. Jesus, porém, inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Ele não disse assim: pode atirar pedra quem não tiver pecado. Ele falou que seja o primeiro. Entendeu? O segundo e o terceiro, meu irmão, pode estar carregado aí. Pode estar de mão dada com o cão. Mas o primeiro, entendeu? O primeiro, se tiver sem pecado, pode tirar a primeira pedra. Ele inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviam, acusados pela consciência, olha aí, acusados pela consciência, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que Jesus ficou só com a mulher que estava diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou. A tradução mais próxima desse primeiro texto é assim: onde estão os teus acusadores? Ninguém, Senhor, disse ela. Jesus declarou: eu também não a condeno. Vá e de agora em diante abandone a sua vida de pecado. O que é que a gente consegue perceber aí, irmãos? A tradução Renzo Nobre, Jesus escrevendo no chão, ele falou assim: ó, se você tiver pelo menos um cisco, entendeu? Não precisa ser algo grave, mas se você tiver pelo menos um cisco, você pode atirar a primeira pedra. Você entendeu o que quis dizer? Você entendeu a diferença da trave com o cisco? Porque não necessariamente os outros homens estavam em adultério. A mulher foi pega adultério, os outros homens adulteravam. Não é isso que a palavra diz. Mas ele diz que ainda que eles tivessem um cisco, ou seja, ainda que eles tivessem um pecado não tão trágico como o daquela mulher, com as consequências que ele traria, que poderia tirar a primeira pedra. Você entendeu? Então, nós temos que entender. Não significa dizer que você não tem que exortar seus irmãos com aquilo que está errado. O que ele condena aqui é um julgamento hipócrita. Entendeu? Nós como igreja, então deixa eu ver se eu entendi. Eu não posso olhar para o meu irmão e falar para ele assim: meu irmão, isso está errado, você tem que se ajeitar, isso daqui não está certo na tua área. É isso que a Bíblia está dizendo? Não. Jesus não está condenando isso. O que ele está condenando é um julgamento hipócrita. Entendeu? O que ele está condenando é alguém que não faz aquilo que diz e vai diante dos irmãos e condena os irmãos. Entendeu? E aponta os erros dos irmãos. Vocês entenderam? Porque muitas vezes, irmãos, a gente fala assim: não, quem és tu para poder, né? Você já ouviu alguém falando assim: não, mas fulano está falando de mim. Quem é ele para falar de mim? Ele tem a vida. Alguém já deve em algum momento ter se deparado com esse tipo de história. Falou sobre tal coisa, porque isso... E ele que está. Você entendeu? Ou seja, quando a pessoa se depara com essa situação, dois problemas nós conseguimos perceber aí. Se você está no erro, meus irmãos, nós temos que abandoná-los. Entendeu? Se você tem, de repente, se deparado com determinados pecados que, ainda que você o considere pequeno, eu tenho uma notícia para dar para você. Todos eles afastam de Deus. Entendeu? Não tem essa de, não, se eu fizer pequeno, se eu fizer... Não, meu irmão, todos. Todo pecado afasta de Deus. Então, quem recebe uma informação dessa, não se constrange e retalia dizendo: quem é ele para falar? Essa pessoa também está precisando muito do Senhor, porque ela não soube receber a exortação. E quem está fazendo? Aí é um pouquinho mais grave, né? Porque está colocando uma régua que ele não pode ser medido pela mesma régua. Está colocando ali vou dizer assim, está fazendo uma medição, como se fala na parte da engenharia, que ele não vai aguentar ser medido dessa forma, porque ele também está em pecado. Então o que é que a Bíblia nos ensina em relação a isso? Nós temos que ser tratados. Nós temos que ser curados, para que nós possamos tratar e curar outras vidas. Buscando em Deus, se alimentando da palavra, você vai ter um acréscimo da sua parte.
E quando você recebe esse acréscimo, você tem possibilidade de derramar sobre outro. É quando alguém fala que muitas vezes e pede ajuda de outros para instrução. Entendeu? É quando alguém terceiriza, por exemplo, a responsabilidade e pede ajuda de outros para instrução. E Regis, deixa eu te falar, meu irmão. Tô passando um problema com a Carla, cara. Me quebra um galho. Fala pra Carolyn falar com ela. Entendeu? Diz pra Carolyn bater um papo, porque tem esse assunto assim, ó, que meu irmão lá em casa tá demais, entendeu? Me ajuda aí, meu irmão. Diz pra ela falar com ela sobre isso. Você entendeu? Porque muitas vezes a pessoa não consegue. Ela não tá com esse caráter. Muitas vezes, eu não tô dizendo que é toda vez, tá, irmão? Não tenho nada contra buscar ajuda. Mas há muitas situações em que a pessoa não tá com o caráter aprovado de Cristo. Entendeu? E como a gente chama assim, não tem moral para dar uma chamada de atenção. Não tem moral para se colocar como modelo e dizer assim, olha, faz como eu estou fazendo, eu estou te falando, olha, a Bíblia diz assim, faz, olha como é que está a minha vida. Faz como eu estou falando, faz como eu estou fazendo. Entendeu? E a pessoa não consegue e pede ajuda do terceiro. Aí eu vou dizer para você, dá certo? Pode dar certo, mas você não vai crescer. Entendeu? Você sacerdote, você mulher, você mãe, você pai, você irmão em Cristo, você vai acabar não crescendo. Volto para o mesmo ponto. A Bíblia não condena. A Bíblia não condena o julgamento entre cristãos. Ela não condena. O que ela condena é o julgamento hipócrita. Entendeu? Aquele julgamento onde você não faz aquilo que você diz que tem que ser feito. É isso que a Bíblia condena. A questão do ensino. Como igreja, irmãos, deixa eu voltar aqui no texto. O versículo Mateus 7. Mateus capítulo 7. Olha, a Bíblia diz assim, ó. Não deem o que é sagrado aos cães. Olha o que ela está dizendo. Não deem, verso 6. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem as suas pérolas aos porcos. Isso é profundo. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. O que é que a Bíblia está ensinando aqui? Algumas pessoas pensam que são os porcos que despedaçam. Não é isso? As pessoas leem e falam assim, dá pérola para o porco não come a pérola, por isso ele avança e você te despedaça. Algumas pessoas pensam, não é isso que a Bíblia está dizendo. O que é que ela está dizendo? Ó, não dê o que é sagrado aos cães. Isso, provavelmente, a Bíblia não diz, mas aponta para isso. Provavelmente era aquela carne que era ofertada em sacrifício. Entendeu? Então, quando você joga para um cão, ele vai comer sem discernimento nenhum. Ele não vai ter discernimento, entendeu? Nenhum do cordeiro que foi imolado, que foi ofertado em sacrifício, não vai ter conhecimento nenhum. Você entendeu? E não dê pérolas aos porcos. Os porcos vai utilizar para alguma coisa? Se você joga pérolas, algo valioso, você está jogando para porcos, eles vão utilizar para alguma coisa? Não. Eles vão comer? Não. O que é que a Bíblia diz? Que eles vão pisoteá-los. Você entendeu? Só que quem ele fala aqui, ó, estes as pisarão, ou seja, os porcos vão pisar nas pérolas. E aqueles, os cães, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Ele está falando aqui, irmãos, sobre as retaliações que a igreja sofre quando tenta, olha aí, quando tenta ensinar o mundo. Nós não somos chamados, como cristãos, para trazer ensino para o mundo. Ai, que absurdo, olha o que ele disse. Nós não somos chamados, como cristãos, para trazer ensino para o mundo. Posso dar um exemplo? Vai numa palestra em qualquer lugar, bota um vídeo em qualquer lugar e fala contra a homossexualidade no dia de hoje. Entendeu? Você vai ser rechaçado. Da mesma forma, plataforma em qualquer lugar e fala assim, irmãos, tem algum crente aqui? Não, beleza, eu queria falar com vocês sobre dízimo. Você vai ser rechaçado. Entendeu? Aquilo que é sagrado, as pérolas, aquilo que é valioso, não adianta você colocar para o mundo. Eles vão despedaçar você. Você está jogando aquilo que é sagrado aos cães. Você entendeu? Não, então não vou mais falar de Jesus para ninguém. Falar de Jesus não é ensinar. Entendeu? Não é ensinar os valores cristãos. É pregação. É falar do evangelho, da verdade. Isso nós temos que continuar anunciando. Você entendeu a diferença?
entre você pregar Jesus e entre você ensinar sobre Cristo. Você entendeu a diferença? Ensinar as coisas do reino. Você conseguiu compreender que tem diferença? Pronto. Então é isso que a Bíblia está trazendo para a gente. Essa questão do ensino. Então quando a gente fala sobre... nos dias de hoje, você traz esses ensinos, você tem que entender que o mundo aí fora, ele prega uma verdade. Sabe qual é a verdade do mundo? Você tem que ser feliz. Custe o que custar. Se você bater de porta em porta hoje, a verdade, a frase estampada que todos vão concordar, você tem que ser feliz. Custe o que custar. Se para isso você tem que passar por cima de alguém, meu irmão, vida que segue, você é melhor do que ele. Se para isso você tem que tomar o marido ou a mulher de alguém, meu irmão, vida que segue, o problema é dele, não cuidou direito. Entendeu? Se você tem de repente que burlar, mas está num casarão, não, fulano, meu irmão, mas olha aí, não, você quer, as pessoas querem ser amigo daquele que tem muita condição financeira, ainda que ele roube. Esses são os valores do mundo. Por quê? Porque o mundo tem que ser feliz, custe o que custar. Você entendeu a diferença? Então é essa a diferença. O reino ensina diferente. O reino ensina que você tem que ter um caráter aprovado. E esse caráter aprovado nessa caminhada, a gente vai ver lá na frente que a porta é estreita. Que a maioria esmagadora não vai entrar. A maioria vai ficar de fora. Ai, que horrível, você está falando isso? É a Bíblia que diz que a porta é estreita. O caminho é apertado. É uma vida de abrir mão. É a vida do crente. Abrir mão de vontade. Abrir mão de vaidade. Abrir mão de orgulho. É totalmente o contrário do que o mundo prega. No mundo é assim, você tem uma vontade, faz, cara. Você tem uma vontade, cumpra. Tem condições, cumpra. Não está dando tempo para dar atenção, compra, dá uma coisa para ele que ele vai suprir tua atenção. Isso é o que o mundo prega. Entendeu? A criança nasce, tu tá chorando aqui, tá agoniado. Faz o seguinte, pega uma tela, dá para ele. Meu irmão, tu vai balançar, tu vai estar no colo. Não, meu irmão, bota o menino no andajá aí, dá uma tela. O andajá com uma tela na frente, vixe, vai passar o dia todo. Só vai chorar quando tiver cocô lá, quando tiver com fome. De resto, dá que ele vai se criar, meu irmão. Isso é o que o mundo prega. Entendeu? Que é totalmente contrário aos nossos valores. Então entenda, a questão do ensino. Não dê o que é sagrado aos cães. Senão eles vão avançar em você. Entendeu? Não jogue pérolas aos porcos. Senão eles vão pisar essas pérolas. Você vai ficar sem. Elas não vão ser utilizadas para nada. Aquilo que é muito valioso para você. Você entendeu? Então não somos chamados para ensinar o mundo. Mas sim para pregar a verdade do Evangelho. Para pregar as boas novas. Para pregar que Jesus é rei. Para pregar que somente Ele é o caminho. Só existe um caminho. Jesus. Para isso nós somos chamados. Mas não para ensinar os valores do reino. Porque não bate com os valores do mundo. Algo interessante em relação a valores, quando nós morávamos em Manaus, e eu não sei se Macapá experimentou, ou se você na sua cidade onde você era, por volta de 2016, 2017, houve uma migração de muçulmanos para o Brasil. Vocês lembram disso? Não sei se aqui foi muito evidente, mas em Manaus foi muito, né? Chegaram muitos muçulmanos assim. E eu lembro que moravam perto de casa. Eu acho que ele tinha, não sei se eram 8 ou 9 filhos. Vocês já viram como é que é? Meu irmão, é um pertinho do outro assim. E o que é incrível é porque ele não anda do lado da mulher. Ele anda na frente e a mulher vem lá atrás com as crianças. Vocês já viram alguma vez? Turbante? Não, pois é, lá no Parque 10 tinha. Ele não andava do lado da mulher. E houve uma preocupação, era o do Islã, né? E houve uma preocupação dos homens lá da igreja. Falaram assim, se instalaram em Iranduba. E chegaram muitos, assim, tipo umas 40, 50 famílias, entendeu? Estão do lado do Iranduba. Mas a gente tem que fazer alguma coisa. Eu falei, meu irmão, o que é que eu percebo? A gente tem que continuar pregando a verdade. A gente tem que continuar pregando Jesus. Sabe por quê? Porque eles só vão chegar onde a gente não chegar. Entendeu? Eles só vão chegar onde a gente não chegar. Não há espaço vazio, irmãos. Entenda isso. Todo espaço, em qualquer lugar, é preenchido por algo. Existe um lugar próprio dentro de cada criação de Deus. O espaço dele, exclusivo dele. Tentam preencher esse espaço com outras coisas. Quem está falando é alguém que já tentou preencher dessa forma. Com compra, viajando,
bebida, farra, enfim. Entendeu? Tenta preencher esse vazio que nunca vai ser preenchido, porque é um lugar exclusivo de Deus. Tudo que você olhar, uma vez nós estávamos numa live, eu lembro que a gente estava próximo do carro e o Senhor encheu meu coração e falou que todos nós temos uma marca, né? Todos nós temos um lugar do Criador. É esse lugar que Ele habita. Eu olhava para o carro, tem lá um símbolo, né? Ali é a Toyota, ou do lado ali é Mitsubishi. Entendeu? Tudo que você olhar, um relógio tem uma marquinha, tudo tem um lugar. E Deus tem uma marca dentro de cada um de nós. É dele. A marca lá, Jesus S.A. mesmo. Made in reino. Né? Amém? Made in reino mesmo. Dentro de cada um de nós tem um lugar, exatamente isso. Eu falei para eles assim, eu falei, cara, a gente tem que continuar pregando. Não adianta ir lá para confrontar os caras, sei lá, meu irmão. Né? Não estou dizendo que cada religião é... Eu não vou lá para... o que está fazendo? Eu não vou fazer isso. A gente tem que continuar pregando a verdade. Porque eles só vão chegar onde o evangelho da verdade não chegar. Aqueles lugares que estiverem vazios, vai ser preenchido. Então fica um recado para cada um de nós. Para cada um de nós. Se você não ocupar um espaço, alguém vai ocupar. Entendeu? Daquelas pessoas que você tem um relacionamento, se você não ocupar um espaço em determinado lugar, alguém vai ocupar. Entenda isso. Não deixe espaços vazios dentro do seu lar. Não deixe espaço vazio dentro da sua casa, dentro do seu trabalho. Fale de Jesus. Fale da verdade que transformou sua vida, que tem transformado sua vida todos os dias, que mudou tua história. Amém? Uma outra questão, a questão da entrega do melhor pelo Pai. Esse texto ele é incrível porque algumas pessoas interpretam de uma forma equivocada. A Bíblia diz assim, ó: peçam, verso 7, peçam e será dado a vocês. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta será aberta a vocês. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Pra gente, a gente fala assim, vou utilizar matemática, então deixa eu ver se eu entendi. O cisco no olho, seja cisco ou trave, eu tenho que tirar. Tirei, beleza. Aí eu vou chegar nesse lugar, onde tudo aquilo que eu vou pedir eu vou receber. É isso que a Bíblia quer dizer? Bem, entendimento errado. Olha só. Quando Lucas capítulo 11, por favor, Alan. Lucas capítulo 11, verso 9. Na Bíblia, irmãos, todas as vezes que você lê na Bíblia, principalmente para os convertidos recentes, a sua Bíblia deve ter algumas referências, entendeu? Do ladinho, assim, tem um númerozinho e tal. Me procura se tiver dúvida. Busque os textos análogos, aqueles textos que fazem referência para você ter um entendimento exato do que o texto quer dizer. Então, Lucas, capítulo 11, verso 9. A gente pode entender errado, né, irmãos? Assim, padrão do reino. Eu e Deus. Só nós dois. Entendeu? Meu irmão, estamos juntos. Tudo que eu puder eu vou ter. Tudo que eu vou... Entendeu? A Bíblia não quer dizer isso. Lucas 11, verso 9, Alan. Tá. Assim diz a palavra. Por isso, esse é um texto correlato, tá? A gente leu do Evangelho de Mateus, vamos ler Evangelho segundo Lucas. Por isso eu digo, peçam e será dado a vocês. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta será aberta a vocês. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai no meio de vocês, se o filho pedir um peixe, lhe dará em lugar disso uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Você entendeu agora o que o texto quer dizer? Salmo 23 nos ensina: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Uma tradução diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? Essa eu acho que é o salmo mais replicado em para-choque de caminhão. Entendeu? Não significa dizer que Deus vai dar tudo o que você quer. Não significa dizer isso. Significa dizer que Ele é suficiente na sua vida e que você encontra um lugar nele onde você não tem mais a necessidade de nada, porque Ele te supre em tudo. É isso que o salmo quer dizer.
Você entendeu? Então, para que você entenda que essa questão da entrega melhor pelo Pai, Ele já entregou. Não, você não entendeu. Aquilo que é melhor que o Pai pode entregar para nós, Ele já entregou. Entregou o Filho unigênito para a remissão dos nossos pecados, para um novo acesso, né? Um novo acesso ao Pai. Vou chamar de novo porque Adão tinha e Eva tinha, né? E deixou o Espírito Santo habitando dentro de cada um de nós, convertidos a Cristo. O Espírito do próprio Deus habitando dentro de você. Então o melhor, irmãos, a gente fala assim muitas vezes: olha, o melhor está por vir. Não é isso? Já ouviu isso? Não, o melhor tá... Não, meu irmão, o melhor já está aí, querido. Entendeu? É valioso o que está dentro de você. É valioso. Entenda, tenha esse entendimento quando você andar. Daqueles momentos mais difíceis. Você não está só. Algo valioso dentro de você. O Espírito do próprio Deus habita dentro de você. Você é um templo. E naqueles momentos mais maravilhosos, naqueles momentos de muita felicidade, celebre. Você está sendo muito abençoado. Porque algo valioso também está dentro de você. Você tem que entender essa verdade. Esse melhor, irmãos, é o Espírito Santo de Deus dentro de cada um de nós. E o que é mais interessante, sabe o que é? Ele está aqui hoje, né? Está à disposição de cada um que escolher se render. Está aqui hoje, valioso, muito valioso, muito valioso. Tem transformado muitas vidas, em nome de Jesus. E a gente fala assim, nessa imperfeição corrompida pelo pecado, na nossa imperfeição que foi corrompida pelo pecado, né, do homem, a gente sabe aquilo que é bom. A Bíblia fala sobre isso também. Quem dirá o nosso Pai que está nos céus? Quem dirá aquele que é santo e perfeito? Quem dirá aquele que não tem culpa? Quem dirá aquele que é abundante em misericórdia e graça? Esse é o que nós temos que levar, em nome de Jesus. Outra questão, a questão do padrão de convivência. O verso 12, né? Esse daqui, eu vou dizer assim, esse é uma bênção, né? Assim, em tudo façam as pessoas o que querem que elas façam a vocês. Essa é difícil, né? Pois esta é a lei e os profetas. É incrível porque Jesus assim, façam. Ele não falou assim, ó, você tem uma oportunidade, meu irmão. Minha irmã, você tem uma oportunidade. Se você quiser, você pode fazer aquilo que você quer receber. Não, ele disse façam. É uma ordem. Façam. Depois de você tirar a trave do seu olho, né, ou o cisco, né, Jesus ele deixa um padrão para cada um de nós. Ame o seu próximo como você mesmo. Faça com ele exatamente da forma com que você quer que faça com você. Ontem, lá em casa, uma presença abundante assim do Senhor, né? Teve um excesso de comunhão aí. A gente não briga, né? A gente tem excesso de comunhão, né? Excesso de comunhão, muita convivência, assim, tem horas que... né? É incrível porque eu estava, né, meditando e refletindo sobre essa palavra e fui ler essa palavra de novo e ela falou de uma forma muito clara comigo, né? Jesus falou para cada um de nós assim, faça. Então, eu tive um entendimento que não é uma questão de estar certo ou errado, entendeu? É você tratar quem está do teu lado, é você tratar os irmãos da igreja, é você tratar exatamente como você gostaria de ser tratado, entendeu? Independente do certo ou errado. Pisou no meu pé. E, meu irmão, olha aí, rapaz. Eu gostaria de ser agredido, ainda que seja em cima de uma unha encravada. Eu gostaria de ser agredido, então eu não posso ter esse tipo de comportamento. Homens de Deus, varões, é mais fácil vir dos varões do que das varoas. Cuidado com as palavras que você profere dentro da sua casa, entendeu? Cuidado com o dialeto que você usa. Cuidado com aquilo que você diz para sua senhora. Mulheres de Deus, seja a boca de Deus dentro da sua casa. Cuidado com o que você fala para o seu marido. Cuidado com o que vocês dois falam para os seus filhos. Isso faz toda a diferença. Então, esse padrão de convivência, eu fui lá e estava, né, com o coração ali, vou dizer assim, um pelo dentro do coração. E madrugada eu fui lá, né? Amor, olha só, acorda aí rapidinho. Não, você está acordada. Quer que eu acenda a luz? Não precisa. Irmão, sabe por quê? Porque é uma ordem de Jesus, faça. Eu não posso chegar aqui e falar para vocês, façam.
não fazer, porque eu sei como Jesus chama. Como é que Jesus chama? Hipócrita. Não posso ser hipócrita. Entendeu? Então a ordem de Jesus para cada um de nós é: façam. 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 Tenham uma atitude. Tenham uma atitude. Abre, por favor, Elito. Pode abrir. Pode entrar, minha prima. Chegou no momento certo. Pode entrar, pode sentar. Entendeu? Então é uma ordem da parte do Senhor. Isso ele não deu uma... Ele não oportunizou dizer para você assim: você tem a decisão de fazer ou não fazer. Ele deu uma ordem: façam. Se você faz, você está cumprindo aquilo que Deus, nosso amado Jesus, disse que é o correto. Se você não faz, da mesma forma, você tem que entender que você está fazendo errado. Entendeu? Você tem que entender que você está longe do padrão do reino. Você está longe do padrão da eternidade. Você tem que entender isso. E a questão da salvação. Mateus 7,13 diz assim, né? No versículo 13: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição. Você entendeu o que Jesus está dizendo? Entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Pela porta estreita? Não, pela porta larga. Mas estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Irmãos, para a eternidade só há uma porta. Para a eternidade só há um caminho a ser seguido: Jesus. Só há um caminho: Cristo. Se você se deparar, irmãos, em qualquer lugar com uma porta larga, onde você consegue perceber que todos entram, você entendeu a porta larga e estreita, né? E se você fizer a escolha de tragédia de entrar por essa porta, olha para cima. Sabe o que vai estar escrito lá em cima na placa assim? Sabe o que vai estar escrito? Vai estar escrito assim, ó: bem-vindo ao inferno. Entendeu? Quer fazer o mais fácil? Quer fazer o mais simples? Quer fazer aquilo que desagrada a Deus? Quer fazer aquilo que traz mais comodidade para você? Saiba, você está entrando na porta mais larga. Olha para cima. Vai estar escrito lá em cima: fulano, fulana, bem-vindo ao inferno. O cão vai estar lá de braço aberto esperando. Então, a Bíblia aponta, irmãos, todo momento, a todo instante, por um caminho onde o cristão fala sobre perseguição, um caminho onde para o cristão fala sobre retaliação, um caminho para o cristão onde fala que nós temos que ter perseverança, onde nós temos que ter esperança. Você entendeu? Então, se a sua vida está assim, super confortável, está tudo às mil maravilhas, não existe batalha que você está passando, não há nada que você tenha que orar, irmão, busque Deus. Busque Deus. Há uma probabilidade enorme de alguma coisa estar errada. Entendeu? Ai, está falando que a minha vida tem que ter... Não, meu irmão, não estou dizendo isso não. Eu só estou dizendo para você que a vida do crente é uma vida de atravessar um caminho estreito, para entrar numa porta que é estreita, onde a Bíblia diz que somente poucos adentrarão por essa porta. Então, de repente, se você está num cenário de comodidade absurda, onde você não está precisando nem orar, busque Deus. Tem alguma coisa que está errada. Ou então, olhe para cima, veja o tamanho da porta que você está entrando, vê se não está escrito lá em cima assim, ó: bem-vindo ao inferno. Sei que é duro, mas é uma verdade que cada um de nós temos que ter. Para finalizar, irmãos, se você... É para Jesus. Oh, meu Deus, está muito bom. Para finalizar, irmãos, se você for um pouco mais à frente, no versículo 21, a palavra de Deus diz assim, ó: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Você entendeu? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Irmãos, não basta só adorar. Não basta só adorar. Não basta só orar. Não basta só orar. Não basta somente ler a Bíblia. Entendeu?
É preciso ter uma vida de unidade com Deus. Adorar, a Bíblia diz, vou repetir, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas, ou seja, somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Amém? Que o Espírito Santo de Deus ministre o seu coração com essa verdade e que você escolha fazer a vontade do Pai, para que você adentre por essa porta estreita. E que todos nós, no dia das bodas do Cordeiro, nós venhamos a nos encontrar em unidade, como igreja, adorando e louvando ao nosso Salvador. Amém? Fique de pé, quero orar com você. Pode ficar de pé. Hoje nós falamos sobre o caráter de Jesus na vida do cristão. Irmãos, eu volto para o mesmo ponto que a Bíblia, nem Deus condena que julguemos uns aos outros. A Bíblia condena o julgamento hipócrita. Como nós aprendemos aqui hoje, para quem não sabia, como o Senhor ministrou para a sua igreja hoje, aqui nesse lugar. Ele fala que existe uma régua, existe uma medida. Existe um padrão. Esse padrão chama do padrão do caráter de Cristo. E que esse caráter esteja impresso na vida de cada um de nós. Que a gente tenha esse caráter aprovado. Está lá em Romanos 5, né? Que a gente tenha esse caráter aprovado. Que a gente, ao longo das sentenças que nós colocamos na nossa vida, nas decisões que nós tomamos, quando ensinamos a outro, quando compartilhamos a palavra, quando enviamos uma mensagem no WhatsApp, aquilo que nós enviamos seja a aprovação do nosso caráter, daquilo que nós fazemos. Essa é a grande chave para a maturidade da vida de um cristão. Entendeu? Quando você vai, ainda que você vá admoestar alguém, que você vai exortar, que você vai chamar atenção, que você esteja aprovado por Deus para fazê-lo. Entendeu? Porque essa é a grande chave de maturidade. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pode fechar seus olhos. Hoje nós falamos de novo, de um Jesus extraordinário que salva, que ensina, mas que se apresentou como modelo para a humanidade e deixou isso registrado, nas Escrituras Sagradas, para que, por meio do Espírito Santo dele, do próprio Deus que habita em nós tenhamos esse entendimento. Então, eu não posso terminar essa palavra sem fazer algumas perguntas. A primeira delas é se você ainda não se deparou com essa verdade, ou se de repente você andou por qualquer motivo que seja longe dos caminhos do Senhor. Eu quero te chamar aqui na frente.